Manhã invada através dos louvores, através da palavra, através das orações, e que nós todos saímos daqui um pouco mais perto de Deus no final do culto, amém? Para continuar cultuando na nossa vida toda e daqui para fora, onde é o mais importante. Aqui é um momento onde a gente celebramos entre irmãos, e é muito gostoso. Esse final de semana, né, sexta, sábado e hoje, foi intenso, e eu acho que é o final de semana, ministerialmente falando, um final de semana que eu fico mais atento, né, porque a gente não pode ficar ansioso, então a gente fica atento, por causa da vigília, e nós oramos, nós buscamos a Deus, mas nada que a gente possa fazer vai trazer qualquer mover nas sextas à noite, quando a gente vai fazer a vigília, e foi uma vigília diferente, mas extremamente especial, gostosa, poderosa, com uma oração direcionada por Deus no final, e foi muito bom. Quem esteve aqui pôde presenciar. Todo mês nós fazemos, você vai ter oportunidade de estar, se Deus quiser. E depois a cruzada, né, o nosso evangelismo, o movimento que deu origem à igreja, e que a gente tem um carinho muito grande e sempre tem uma atenção enorme em mantê-la viva e forte, e não só como mais uma atividade. E graças a Deus o Fernando, o Ricardo, Deus vai preparando pessoas, né, a Vivian, esposa do Fernando, para manterem essa força em cada partezinho do corpo que ele tem colocado aqui nesta igreja, né, que faz parte dessa igreja que não tem placas, dessa igreja que é o corpo de Cristo, essa igreja linda, abençoada, poderosa, gloriosa, que vai permanecer, que as portas do inferno sucumbem a ela. Então Deus vai preparando. Então a gente estava atento à cruzada, porque a gente vem não só mantendo a força, mas buscando aperfeiçoar para alcançar mais pessoas. Temos tido tantos testemunhos, tantas bênçãos decorrentes das cruzadas, e eu estava atento para ela manter essa força. E ontem realmente no parque, nós não sabemos o resultado, né? Muitas vezes Deus nos revela os resultados, e temos aqui resultados lindos desse movimento, mas falando de pessoas, de vidas, né? Porque isso é o que importa para Jesus, e é esse que tem que ser o nosso coração, as vidas, e não outras nuances que aparecem. Mas ontem foi muito gostoso, muito poderoso, orar pelas pessoas, orar no parque, ouvir testemunhos. Foi realmente especial, glória a Deus. Todo mês isso é feito. Continue orando, porque são atividades fora da igreja, que é o lugar onde a gente realmente tem a possibilidade de aplicar tudo aquilo que nós entendemos da palavra, né? E glória a Deus por isso. E hoje, nessa manhã linda, maravilhosa, abençoada, ensolarada, nós vamos, através da palavra do Senhor, falar e entender um pouco sobre o convite que Ele faz para nós, a vida. Ele nos convida à vida, Ele nos convida à liberdade, Ele nos convida à alegria. É um convite que Ele nos faz, e nós vamos ler o texto e vamos entender e aplicar na nossa vida, e o Espírito Santo vai mexer e transformar nos nossos corações, mas Ele faz esse convite. Ele faz esse convite porque nós todos aqui, sem Ele, sem Deus, sem o Espírito Santo, nós temos o Espírito não vivificado, nós não temos a relação direta com o Pai, e Ele faz esse convite, vem a mim, Ele faz esse convite de liberdade, de alegria. E eu vou dizer aqui de uma forma simbólica a vida, mas tantas outras coisas que vêm junto com esse convite, a vida de libertação, de paz, de alegria. E o texto que nós vamos ler é uma parábola de Lucas 15. Na verdade, Lucas 15, ele conta ele conta 3 parábolas, mas essas parábolas, elas têm um caminho único, e é isso que nós vamos entender. Nós vamos ler só o primeiro e o segundo versículo e os 2 últimos, porque seriam 32 versículos, então, para efeito de tempo, nós vamos ler Lucas 15, 1 e 2,
e depois a gente já vai pular para o 31 e o 32. Mas nós vamos, durante o sermão, durante a ministração, ver todos esses versículos e entender o que Jesus dizia ali e como isso é poderoso para a nossa vida e como nós podemos aceitar, analisar, verificar esse convite, o que esse convite traz para a gente, o que esse convite não traz para a gente. Será que às vezes a gente acha que nós estamos vivendo a vida que Jesus deu para a gente, ou a gente está apenas à sombra dela? Isso tem acontecido muito. Então é isso que nós vamos verificar. Então vou pedir para você abrir em Lucas 15, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. A gente vai dar um foco maior e principal na parábola do filho perdido. Então nós vamos ler Lucas 15, 1 e 2, depois o 31 e 32. Eu vou ler na versão NAA, você pode acompanhar aqui no telão, na sua Bíblia. E Deus fala assim com a gente: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuraram dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Depois do 3 ao 30 nós vamos ver, e vamos ler agora o 31 e 32. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu e voltou à vida e ressuscitou, são várias traduções. Esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é viva e eficaz, é espada de dois gumes que entra, Pai, no nosso espírito. Então que esta manhã, Deus, nós te damos liberdade, o Teu Espírito que está aqui neste lugar, ministre nos nossos corações. Senhor, que nada que for no homem prevaleça, mas que o que for do Teu Espírito, nós te damos liberdade, entre e mude o que precisar mudar, para que a gente tenha vida, e vida em abundância, que é a Tua promessa, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Então esses dois primeiros versículos que nós lemos, ele vai nos contar que Jesus está falando para pontualmente dois públicos aqui, os pecadores e publicanos, considerados fora da graça de Deus, ausentes dessa manifestação, dessa vida que Deus tem para cada um de nós, através de Jesus, do Espírito Santo, e os fariseus e escribas. Enquanto os publicanos e pecadores, eles representam aqui alguém espiritualmente morto, alguém que está convidando a ter essa vida espiritual, reavivar, vivificar o espírito, como ele diz que Jesus é espírito vivificante. Então através de Jesus nós temos o nosso espírito que está morto vivificado. Então ele está convidando esses pecadores e esses publicanos, cobradores de impostos, a terem esta vida. E ele está falando também com os fariseus e escribas, e eles representam aqui, e a maior parte das vezes da Bíblia, os religiosos, a religião que difere de viver o que Jesus nos ensina. Nós temos visto muito aqui que a religião e a religiosidade, e como Jesus fala, e hoje nós vamos ver, nos leva por um caminho que às vezes pode aparentar vida, mas é uma prisão, mas não é a liberdade que Jesus tem para a gente. E essa análise ninguém pode fazer por nós, só nós e o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós não temos Jesus e ainda somos pecadores e não conhecemos a palavra ou não professamos uma fé cristã, nós sabemos que o nosso espírito está morto, ou é fácil de se identificar essa necessidade de termos vida, e por isso que nós evangelizamos, nós oferecemos essa vida maravilhosa e poderosa que Deus tem para a gente. Quando nós temos vida, e glória a Deus que muitos daqui vivem essa vida de Jesus, e essa vida ela inclui, mas não é só a paz em meio à tribulação, a alegria independente das circunstâncias,
a temperança no momento que a ira quer se expor, a bondade no coração, o amor ao próximo. Irmão, essas são as características que devem emanar de um cristão, elas devem saltar de um cristão. Eu tenho dito muito isso, a gente se policia para darmos abraços, para darmos boas palavras, mas isso deve ser algo da natureza do cristão, para podermos ajudar, para podermos esticar a mão, enquanto a religiosidade que nós vivemos faz com que a gente tenha que se policiar para fazermos isso, o verdadeiro cristão tem que emanar isso do coração. Ele não pode se conformar com o mundo, ele não pode se conformar com as injustiças, ele tem que emanar o amor de Deus, e Deus nos dá isso, e isso nada vai vir da gente, tudo vem através de Deus, do Espírito Santo. Então, para esses dois públicos que Jesus vai falar, isso é o que ele está mostrando no versículo 1 e no versículo 2, do versículo 3 até o versículo 10, ele vai falar as outras duas parábolas, que vão exatamente no mesmo sentido que nós vamos entender depois, falando dos dois filhos. Essas três parábolas, elas têm pontos em comum, e eu vou apontar aqui os pontos em comuns dessas duas primeiras parábolas, que é da ovelha perdida e da dracma, só para a gente entender que ele está falando para o pecador e para o religioso. E essas duas parábolas iniciais, que vão do versículo 3 ao versículo 10, da ovelha, ele vai falar que eram 100 ovelhas, um animal, um ser irracional, e no outro ele vai falar de uma dracma, de uma moeda, proporção de 1 para 10, de uma moeda, algo inanimado. Mas o que elas têm em comum é que elas estavam perdidas, a ovelha estava perdida, a dracma estava perdida, mas que elas foram procuradas e elas foram achadas. Então, o ser humano, ele está perdido, e ele, através de Jesus, ele se encontra. E aí diz, os três textos, falando pontualmente tanto da ovelha, quanto da dracma, ela vai produzir três alegrias. Ela vai produzir a alegria naquele que achou a ovelha, naquele que achou a dracma. Ele vai produzir alegria na comunidade, nos que estão ao redor, e ele vai produzir alegria nos céus. Todo pecador arrependido traz alegria nos céus. Então, ele vai apontar essas três alegrias. E aí então, já falando do versículo 11, Jesus começa a falar a respeito desses dois filhos. E cada um desses filhos, no versículo 11, que já é a terceira parábola, do capítulo 15 de Lucas, vou repetir para ficar claro então, começa o capítulo 15, ele está falando para publicanos, pecadores e religiosos, fariseus e escribas. Do 3 ao 10 temos duas parábolas da ovelha perdida, parábola da dracma. Essas parábolas têm os mesmos pontos, que é a perda, o encontro e a alegria que isso traz para a gente, para quem está do nosso lado e nos céus. E no versículo 11 ele vai falar para esses dois filhos, ele vai falar de um pai que tem dois filhos. Cada um desses filhos representa uma coisa. Um é o publicano, o pecador, e o outro é o fariseu. Não tem ninguém bom, não tem ninguém que vive a vida como Jesus oferece para todos nós, e é disso que ele vai falar. Então essa parábola, ela é uma parábola que está na Bíblia, que vai emanar o que eu vou colocar aqui. Então você possivelmente já ouviu essa parábola outras vezes, mas hoje a abordagem bíblica que nós vamos dar, ela tem a ver com o contexto que está sendo colocado, que apesar de ela poder dar outras aplicações, principalmente devocionais, a aplicação dela, aonde Jesus contou, tinha a ver com religiosidade e salvação. Esta é a aplicação da palavra. E ele vai ter esses dois filhos, um pecador e um religioso. E ele vai dividir a herança. No versículo 12 vai dizer que o filho mais novo
pede para que ele reparta essa herança, e esse é o filho pecador, esse é o filho publicano, ele reparte a herança, o que mostra para a gente que a palavra do Senhor não tem nada a ver com valores ou com dinheiro, porque o pecador recebeu a herança, o religioso também, porque ele partiu entre eles, também recebeu ali o que tinha para receber. Então, independente da gente ser cristão, fatores circunstanciais da vida, como doença, dinheiro, sucesso, e tudo isso que acontece no mundo, como diz a Bíblia, ela vem tanto para quem é cristão, quanto para quem não é cristão, porque o plano da Bíblia, e a Bíblia é um plano de salvação, inclusive a busca de Deus, ela vem pelo nosso coração, pelo nosso senso de eternidade, e é isso que é o principal que Ele quer nos dar, uma eternidade no céu, e é isso que a palavra vem trazer para a gente, com muitas outras coisas boas juntas, mas que não é o principal, e não nos exime de aflições e lutas, mas Ele garante que nos dará a graça suficiente para enfrentarmos as lutas que nós vamos ter que enfrentar. Então no capítulo 12 a gente entende que o primeiro que ele está falando, repartindo essa herança, é para o publicano, e do versículo 13 até o versículo 16, ele vai nos dar características do que é uma vida pecadora, do que é uma vida fora do caminho de Deus, do que é uma vida com o espírito morto, e por isso que ele nos convida a essa vida com o espírito vivificado, porque essa vida do mundo, essa vida do pecador, essa vida do publicano, do desviado, é uma vida aonde nós somos tragados e nós não fomos criados para ela, aonde a fugacidade dela e os prazeres momentâneos que a princípio podem parecer bons, eles só servem para enganar o nosso discernimento. Aí no versículo 13, ele vai mostrar para a gente, quando a gente lê o texto, eu vou falando, você pode acompanhar na sua Bíblia se você quiser, ou você confia no que eu vou falar, mas ele vai dizer que esse filho mais novo pegou a herança, pegou o dinheiro, saiu e gastou tudo rapidamente, foi embora. A gente começa a ver que essa vida no mundo é uma vida sem limites, uma vida que ela nunca vai ter fim, é uma vida que vem para nos destruir, é uma vida que quando nós entramos, ela vai nos sugar, ela vai tirar tudo que nós temos. E aí ele vai contar no versículo 12 que ele perdeu tudo, e que naquele país onde ele estava veio fome, e que ele passou fome e necessidade. Então nessa vida mundana, nessa vida fora dos caminhos do Senhor, na vida que o mundo oferece, que é diferente desse convite que Deus faz, que Jesus faz para nós termos uma vida, e uma vida em abundância, é uma vida onde o mundo vem destruir de uma forma sorrateira, de uma forma ardilosa, todo aquilo que nós temos. Então ele perdeu todo o dinheiro, e o texto vai falar que ele teve fome. A única coisa que nos alimenta espiritualmente é a palavra do Senhor, com o Espírito Santo de Deus, que vai nos dar discernimento para entendê-lo. Então ele teve fome, ele teve necessidade. No versículo 15 vai dizer que ele teve tanta necessidade, que ele pediu para um cidadão ali daquele país onde ele estava, que arrumasse um emprego, e esse cidadão falou para ele cuidar dos porcos. O porco para o judeu é um animal impuro, um animal imundo. Então a gente vê que uma vida no mundo, além de destruir com tudo que a gente tem, ela vai, com o passar do tempo, mais cedo ou mais tarde, nos dar necessidades, nos dar uma fome que a gente não vai conseguir alimentar, a não ser através do Espírito Santo, e nos vai trazer vergonha, nos vai colocar na lama. Nós vamos estar ali de uma forma impura, e conceitualmente, biblicamente, era isso que Jesus estava passando, a maneira como as pessoas iam se unir aos porcos impuros, de uma maneira vergonhosa. E mais, no versículo 16, vai dizer que ele queria e pedia até a comida, as alfarrobas, as bolotas, depende da tradução, dos porcos, para que ele pudesse comer. E aí o texto fala, mas ninguém lhe dava
nada. Meu irmão, essa é a diferença da comunidade cristã. No mundo, quando você deu o que você tinha para dar, quando você estiver na necessidade, e na vergonha e na lama, esquece, ninguém vai te dar nada. Enquanto você tem coisas para dar e para oferecer, você vai ter amigos, você vai ter companhia, você vai ter muitas coisas, mas no final das contas, ninguém vai te dar nada. Quando a gente não tem o que oferecer, quando o mundo destrói a nossa vida, o nosso casamento, as nossas finanças, quando o mundo, de uma forma ardilosa, o inimigo nos faz passar fome, necessidade, e a fome é que eu incluo a ausência da palavra de Deus, que é o que nos alimenta, que nos envergonha através da promiscuidade, através das enganações, através de coisas inicialmente aparentemente boas, que nos sugam e nos tragam, como várias outras, bebedices, pornografia, suborno, busca de ganhar dinheiro a qualquer custo. Aliás, quando nós vamos para algum lugar pensando no dinheiro e no sucesso, qualquer outro lugar que ofereça mais dinheiro e mais sucesso, nos leva. Por isso que nós não podemos estar em um lugar que nos está prometendo bênçãos, promessa de bênçãos, porque qualquer lugar que nos prometer mais, vai nos mover, e nós não podemos ser movidos por promessas do que vai acontecer, mas nós somos movidos, não é por uma promessa, é por algo que já aconteceu, que foi Jesus morrer na cruz, enviar o Espírito Santo dele, para a gente ter vida e vida em abundância. E é isso que eu peço ao Espírito esta manhã, que aquele que ainda não tem o Espírito vivificado, tem essa possibilidade, e depois nós vamos chegar no religioso, aquele que tem uma vida de aparência, possa entender isso, e aí eu me incluo em tudo isso. Então, depois dessas 3 características, que a gente leu do publicano, do pecador, o versículo 17 vai falar a frase mais importante, do texto, e uma das frases extremamente importantes para o cristianismo. Ele fala que esse pecador caiu em si. Ele fala caindo em si. Ele sabia que ele tinha um pai. E todos nós sabemos que nós temos um pai. Seja porque o evangelho é divulgado, seja porque um dia a gente ouviu alguém falar, seja por uma questão que a família nos fala, que um amigo nos fala, ou porque a glória dele se revela, e nós somos indesculpáveis, porque quando a gente olha para a natureza, ela está falando, existe um pai, existe alguém que te criou. Então quando a gente cai em si, e Deus permite com que a gente caia em si, que essa manhã seja uma manhã para todos nós, que a gente caia em si, e nós temos um pai, ele caiu em si, o pecador caiu em si. Então, a partir dele cair em si, do versículo 18 ao 21, vai mostrar as mudanças de quando ele caiu em si, e a reação do pai a essas mudanças. O versículo 18 vai dizer, eu vou ler o versículo 18 porque é um versículo muito importante. Ele fala o seguinte: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pequei contra Deus e diante do Senhor. O versículo 18, ele vai mostrar o reconhecimento do pecado para aquele que cai em si, aquele que vive fora da vida que Deus veio nos dar. Quando ele cai em si, e o poder de Deus, independente da maneira como isso é realizado, ele pode fazer com que qualquer um caia em si e mude da situação de pecador para alguém que depende da graça de Deus. É o reconhecimento do pecado. E ele falou, pequei contra Deus, e eu vou falar para o meu pai, pequei contra você. Ele continua no versículo, esse foi o versículo 18, versículo 19, ele vai falar assim, vou dizer para o meu pai, pai, eu não mereço mais ser chamado de filho, trata-me como qualquer um desses seus trabalhadores. Segunda característica, segunda mudança, o arrependimento da vida que ele vinha vivendo. E nós não estamos falando aqui de crente, nós estamos falando aqui de alguém que não estava debaixo da graça de Deus. Então as características de uma mudança, e o texto nos coloca, pequei contra o Senhor,
e me arrependo de ter pecado. E o pai, no versículo 20, o pai abre os braços, ele sai de onde ele está, vai até o pai dele para pedir perdão, para reconhecer que ele é pecador, para se arrepender, e ele vai chegando e o pai de longe vê, corre, o abraça e recebe ele de braços abertos. Ou seja, o texto fala para a gente, independente da nossa situação, Deus está sempre de braços abertos para aquele que vai até Ele. Ele nos dá racionalidade, nós somos seres humanos e conseguimos entender. A ovelha não tem racionalidade, um ser inanimado não tem racionalidade, então eles precisam ser encontrados. Nós, com a nossa racionalidade, quando nós somos encontrados por Deus, e Deus está sempre de braço aberto por nós, então nós temos que ir até Ele e abraçá-lo. Deus não está, e Jesus não está desesperadamente falando, venha, 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 apesar disso ser uma realidade. Nós temos que ir até Ele, Ele clama, mas nós temos que ir até Ele, nós temos que ter uma postura de chegar perto dEle. O texto nos diz isso, o pai está de braço aberto, recebe aquele filho, e a primeira coisa que ele fala no versículo 21, e de fato é o que acontece, ele se reconhece como um não filho, ele fala, pai, eu não sou digno de ser reconhecido como seu filho. E quando nós não temos essa religação, quando nós ainda estamos debaixo da queda, quando Adão comeu o fruto proibido, tivemos nossa queda, o relacionamento cortado com Deus, quando nós aceitamos Jesus, quando nós entendemos que nós temos um pai de braço aberto, quando nós vamos até Ele e falamos assim, pai, eu reconheço que eu estou errado, eu sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados, e eu não sou o seu filho, realmente nós não somos, mas quando o pai abre os braços e nos abraça, isso muda, isso muda, e nós deixamos dessa condição de caídos, para aí sermos filhos de Deus. Glória a Deus. E no versículo 22, 23 e 24, ele vai falar as consequências dessa mudança, as consequências dessa mudança, as principais e espirituais consequências dessa mudança. No versículo 22, o pai chega, o pai abraça, e mesmo o filho reconhecendo o pecador, arrependido, não tendo a condição de ser filho, o pai fala, não, vem cá, põe uma roupa boa nele, pega a melhor roupa, põe nele, vou cuidar dele, eu quero cuidar dele, esse é meu filho. Deus está lá para cuidar da gente. Ele pega um anel, vamos só deixar a aplicação da aliança do anel, a nova aliança através de Jesus, a aliança onde nós somos chamados de filho novamente. Então aquele que tem Jesus, ele deixa de ser um pecador, ele deixa de ser alguém fora da graça, e ele passa a ser filho de Deus. Então aqui nós temos muitos filhos de Deus, e filhos de Deus são mais do que gospel, são mais do que qualquer nome que o ser humano pode colocar. Nós somos pequenos cristos, filhos de Deus. A Bíblia nos chama de filhos de Deus. O homem, e não é errado, ele vai nos intitular, mas nós somos filhos de Deus. E aí ele vai perdoar, vai trazer aliança. No versículo 23, ele vai falar, pega um bezerro gordo, vamos provavelmente fazer um churrasco, vamos matar, vamos ter alegria. Um pecador arrependido, como nas parábolas anteriores, ela vem falar, então que meu filho pecador se arrependeu, e ele vai pegar um boi, vai fazer uma festa, a palavra fala, e essa festa vai trazer alegria para o filho, vai trazer alegria para a comunidade, e vai dizer o texto, alegria nos céus. Quando um pecador se arrepende, há alegria nos céus. Irmão, nós temos um mundo espiritual, nós vivemos em um plano físico, material, no nosso corpo, na nossa humanidade, na nossa vida física, mas a palavra também nos ensina, nos fala e nos diz que o mundo espiritual, ele tem muito mais poder, e é muito mais necessário a gente estar preocupado com as coisas de lá, do que as coisas daqui. Principalmente, e teremos várias outras razões, pela fugacidade, pela brevidade dessa vida que está aqui. Aqui nós podemos ter e teremos alegrias e sofrimentos.
e faremos a escolha da onde passaremos a eternidade. E a eternidade para os filhos de Deus vai ser no céu, com o Pai, abraçados, vestidos, aliançados, em alegria, comemorando. Acho que não vai ter churrasco, mas aqui tem. E depois a gente vai ver, e de extrema importância para cada um de nós, hoje, sempre, e para a igreja de Cristo, porque a palavra hoje está sendo ministrada aqui, está sendo ministrada, mas em vários outros lugares, casas, igrejas, lugares às vezes que nós nem imaginamos, em países que nós nem imaginamos, e ela serve para todo aquele que quer discernir através do Espírito Santo. Então isso é para a gente, irmão. Isso que a gente vai pegar agora e vai entender e ele vai começar a partir do versículo 23, do 25 até o 30, falar do religioso. A religiosidade é uma maneira das mais efetivas da gente estar longe de Deus e achar que estar perto de Deus. A religiosidade, e aqui eu acho que para essa congregação, aonde, glória a Deus, a maior parte já são filhos de Deus, apesar de crermos e sabemos que pessoas podem se converter hoje, nós vamos entender que a estratégia diabólica da religiosidade e dos rituais tem tragado quem acha que rituais vão levar para o céu. Quem leva para o céu é Jesus, e ninguém a não ser você e Deus sabe. Mas a palavra ela fala, é assim, e glória a Deus. Mas a religiosidade tem acabado com muitos de nós, e é uma atenção grande que a gente tem que ter. Então, primeiro, falando da religiosidade, né? E a gente, encerrando ali o versículo 24, ele vai falar, né? Aquele filho que estava morto revive, está vivo, o convite à vida. E esse filho, no versículo 24, ele estava fora, ele não estava aqui, ele estava lá fora, ele estava no mundo, ele estava alheio a templos edificados, ele estava lá fora, ele voltou para a casa do Pai. E aí quando a gente olha já no versículo 25, a gente vai ver que esse religioso, e como nós lemos e entendemos pela Bíblia, a Bíblia está falando para religiosos, escribas, fariseus, e aí a gente vai pegar esses 5, 6 versículos e olhar para nós, para a gente afastar a religiosidade da minha vida, e você aí vai discernir, o Espírito Santo vai colocar no seu coração, para que a gente possa aplicar, viver um verdadeiro cristianismo e ser propagador desse convite à vida e à vida em abundância que Deus nos dá, e não uma vida de prisão, uma vida de rituais, uma vida de necessidades de agradar pessoas, mas única e exclusivamente a Deus, e isso Deus só sabe, você e Deus. Então no versículo 25 vai dizer que aquele outro filho está chegando na casa, ele vem do campo, está chegando na casa, de longe ele ouve uma música, ele ouve dança. É a primeira aplicação que a gente vê, é que o religioso, ele era da casa. O religioso sabia como a casa funcionava. O religioso sabe quando muda alguma coisa. Ele está ali, no meio, ele estava na casa, mas ele também, e aí é só Deus quem sabe, ninguém pode falar quem é salvo, quem não é salvo, quem é religioso, quem não é. Por isso que a gente tem que olhar para a gente, e eu olhei para mim, você olha para você, e Deus é quem sabe de todas as coisas, e fala, bom, será que eu estou precisando mudar? Porque às vezes nós estamos na casa de Deus, mas estamos sendo religiosos, e a palavra vai colocar pontos específicos, direcionados para que a gente possa aplicar na nossa vida. Primeiro, ele estava na casa, ele estava ali, ele estava dentro, ele chegou, ele tinha liberdade, ele tinha acesso, mas o coração dele estava fora. No versículo 15, ele mostra isso. No versículo 26, a primeira característica de quem está na casa, mas não tem relacionamento com o Pai. Ele podia ter chamado o Pai, ele podia ter entrado na casa, ele podia ter, mas ele não tem comunicação com o Pai. Ele chama, o texto diz, um dos empregados. Ele era filho, e sendo filho, ele poderia ter chamado o Pai, mas ele tinha perdido essa comunicação. E para não deixar dúvida disso, no versículo 27,
vai dizer que ele continua a conversa, não só não tinha comunicação, como não tinha mais esse relacionamento de pai e filho, de cuidado, de amor, de compreensão, de que independente de como a nossa vida humana se aconteceu, alguns têm bons pais, outros não têm pai, outros têm pais que não são bons, mas o fato é que quando a gente olha para Deus, Ele está falando: eu não sei como você viveu, mas eu estou dizendo, vem que eu quero ser seu pai, eu quero cuidar de você, eu quero ter relacionamento. Não baseie as suas frustrações terrenas no que o meu espírito pode fazer. E é isso que o inimigo quer, ele quer nos aprisionar no que a nossa mente alcança. Se a sua mente não alcança o poder de um pai espiritual, então isso está certo, a gente tem que buscar esse pai espiritual, porque só ele é bom. Só Ele é bom, ninguém de nós tem essa bondade que só Ele tem. Então ele não tinha relacionamento, ele continuou conversando, e aí o empregado falou: seu irmão voltou, seu pai colocou uma roupa nele, pediu um boi gordo, e agora eles estão lá festejando. Versículo 28, a reação do filho religioso: não vou entrar, a festa não é para mim. Se indignou, o texto diz. E às vezes nós estamos dentro da casa, e às vezes nós vemos alegria, e às vezes nós sentimos inveja, às vezes nós sentimos ciúmes, às vezes a gente gostaria que tivesse sido para a gente. Então a gente tem que sondar o nosso coração, mas o pai está lá. O pai, o texto diz nesse mesmo versículo 28, que ele vai tentar convencer o filho, fala: filho, vamos entrar, vamos, entra, se alegra. Mas ele não entra. E aí no versículo 29 e o 30 vai mostrar características nítidas de uma vida religiosa. Eu vou ler o texto. A primeira, no 29, ele vai colocar a defesa dele, e como a defesa dele não tem efeito, ele vai atacar o irmão. E a religiosidade faz com que a gente se defenda, e quando não tem mais como, a gente vai atacar. Mas para ele é fácil, mas para ele é diferente, mas ele tem, mas ele, Deus ama, eu acho que Deus esqueceu de mim. E é exatamente isso que ele fala assim, versículo 29 e 30, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu te sirvo. A gente deve servir por amor e não por obrigação. Um ritual de servir não vai nos levar a lugar nenhum. Se a gente for servir para cobrar o pai que serve, é melhor a gente não servir. A gente tem que servir porque o pai está junto, porque o pai, ele nos abençoa, ele nos cuida, ele nos dá condições, ele já nos deu. Se a gente ama, é porque ele nos amou primeiro, ele sempre vai ter feito primeiro. Nunca a gente vai conseguir trazer qualquer surpresa para Deus, porque ele já preparou tudo. Glória a Deus. E aí ele vai falar: eu nunca transgredi nenhum dos seus mandamentos. Religiosidade, legalismo. A gente tem que ler a Bíblia, tem que seguir a Bíblia, a gente tem que caminhar, mas a religiosidade do legalismo, do eu faço, do ativismo, do eu sirvo, da meritocracia. Pai, eu faço, você nunca pegou nenhum cabritinho, ele vai dizer no texto, deixa eu ver se essa é a tradução do cabrito, nunca me deu nenhum cabrito para fazer as festas com os meus amigos. A religiosidade acha que porque a gente faz, a gente ganha. Não, a gente já ganhou, e por isso a gente faz. Glória a Deus. E aí Deus também dá, porque Deus é Pai, Deus é bom, Deus cuida. Ele dá o que a gente pode receber, de acordo com a nossa maturidade, de acordo com o nosso tempo. Se a gente decide ser criancinhas para sempre, nós não vamos ser herdeiros, como a palavra fala. No mundo físico, os herdeiros têm que ter maturidade para receber herança, mas a palavra fala que muitos passam uma vida de crente como crianças, e outros amadurecem, se tornam herdeiros. Então Deus vai cuidar de cada um pontualmente. Então a gente só tem que buscá-lo, estar mais perto dele, e a gente vai entender que a gente vai fazer não para merecer, mas a gente vai fazer porque a gente ama. E aí, ativismo, meritocracia, eu faço, legalismo,
ele apresentou uma defesa, e como isso não mudou nada, ele continuou, e aí ele vai passar a agredir, ou a acusar o irmão, e ele nem chama de irmão. O religioso, às vezes, ele acha que ele está um pouco acima dos outros, ele fala, esse seu filho aí, e esses detalhes mostram como a palavra é perfeita, maravilhosa, eficaz. Ele fala, esse seu filho aí, gastou tudo com prostitutas, acabou com seus bens, e você mata um bezerro, acusa, julga. E quando nós vivemos uma religiosidade, a gente não sabe o que aconteceu, e muitas vezes nós julgamos, nós não sabemos a luta que foi, o que passou, chegou. Deus está às vezes ministrando com uma graça especial para alguém, né? E parece que quando nós somos novos na fé, a gente pede um emprego, Deus dá, a gente pede algo, Deus dá, e aí a gente vai ficando mais antigo na fé, tem que crescer, e aí Deus começa a segurar um pouco, às vezes a gente passa um aperto, passa uma luta, e a gente fala, não, mas para aquele que chegou, o cara chegou agora, já está lá, recebeu, orou, pediu, deu testemunho, e eu aqui, mas você continua sendo filho. É isso que ele vai concluir, vai colocar no texto. Em Lucas 12 fala que o pai repartiu a herança entre eles. Então Deus cuida de todo mundo da mesma maneira. A gente que muitas vezes pela religiosidade começa a querer coisas que Deus não tem nem obrigação de fazer, Ele faz pela graça, porque tudo que era mais necessário Ele já fez. No versículo 13, a gente leu que a vida mundana, ela destrói o pecador. A atenção com a vida religiosa, que a gente vai ler, que a gente leu do versículo 25 até o versículo 30, é que a vida religiosa às vezes não só destrói o religioso, mas ela quer destruir muitas vezes quem está na casa do Pai também. Essa questão da religiosidade, ela é tão gritante, que Jesus ele fala duas coisas praticamente na Bíblia. Uma é para você ser salvo, a outra coisa é cuidado com a religiosidade. Uma é para ele te ensinar o caminho, o seu caminho, a verdade e a vida. A outra é falar assim, fariseu, escriba, não é assim, é diferente, cuidado com o sistema. A outra ele vem e fala, olha, eu te liberto, a verdade te libertará. E aí ele vem e fala para os outros, vocês estão aprisionados, vocês colocam leis que nem existem, vocês vivem uma vida de peso. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo nos dá leveza. Olha só o poder da religiosidade. Em Atos 12, em Atos 10, Jesus fala com Cornélio, que não era crente. Ele fala com Cornélio, através de uma visão de um anjo. Você tem dado esmolas, eu tenho reconhecido o teu coração, então você vai lá para aquele lugar que vão falar com você. Cornélio vê o anjo, sai imediatamente, vai para Jope. E ele ia usar Pedro, que era judeu, tinha Jesus. O anjo aparece para Pedro numa visão e fala assim, olha, você vai, porque ele iria para uma casa de quem era gentil, então teriam costumes que ele não estava acostumado. Então o anjo aparece e fala assim, você pode comer qualquer coisa. Pedro fala, não vou comer. Aí o anjo aparece de novo, eu estou falando que você pode comer qualquer coisa. Pedro fala, não vou comer. Aí o anjo aparece a terceira vez e fala assim, Pedro, pode comer qualquer coisa. Aí depois você continua a ler o texto de Atos 10, Pedro está refletindo o que significava aquelas 3 visões de um anjo, e já chegam ali os amigos do Cornélio, falou, o anjo apareceu lá para o Cornélio, mandou vir aqui te falar que é para você ir para lá. Aí ele entende a visão. A religiosidade muitas vezes nos cega. Olha só que interessante, o filho daqui, que ele era do mundo, ele sabia, ele chama pai de pai, e ele sabia que o pai tinha trabalhadores. Nós, cristãos, somos trabalhadores na ceifa de Jesus. E aí o pai fala que tem servos, e nós somos servos, mas o filho religioso fala com os seus empregados. Às vezes a religiosidade acha que nós estamos aqui para alguém fazer alguma coisa para alguém. Não, nós estamos aqui para servir. Nós somos servos de um Deus vivo, que nos convida a ter esta vida. E aí, para concluir, versículo 31 e 32, Jesus fala na parábola, e ele fala com esse religioso.
Você está aqui, ó, você tem tudo. Você não precisa fazer tudo isso, você tem tudo. Você é meu filho. O texto diz: então o pai responde: meu filho, você esteve sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. E aí ele vai falar: mas ele estava perdido, e a gente precisava celebrar. A gente precisa celebrar. Vem celebrar com a gente. Ele abriu a porta, ele é a porta. Jesus diz que ele é a porta. Existe um convite a viver uma vida em abundância. João 10 fala isso: eu sou a porta, quem passa por mim tem vida e vida em abundância. E o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então essa manhã a gente vai orar, e cada um de nós vai sondar o coração, para ver o que há de religiosidade que a gente tem que colocar na cruz do Calvário, colocar no altar, para que o poder do sangue de Jesus faça a gente mudar. O religioso não cai em si. O texto não fala que o religioso cai em si, mas o pecador cai em si. O texto não fala se o religioso muda, mas o pecador muda. O texto não fala se o religioso se alegra. O texto encerra tudo sem falar isso. O pecador, ele se alegra. Por isso que às vezes nós perdemos a alegria. Talvez estejamos sendo religiosos. Talvez a gente ache que está sempre certo, e isso é um indício de religiosidade, porque muitas vezes nós vamos estar errados. E os irmãos e a igreja e a congregação servem exatamente para a gente aprender, como aqui nessa parábola. E quando nós somos religiosos, é difícil de cair em si. É mais fácil o Espírito Santo tocar numa pessoa no mundo e ela se converter, do que um religioso deixar a religiosidade e retornar ao propósito de Jesus. E hoje nós vivemos uma religiosidade incrustada, imperceptível e sem medo de errar, diabólica, afastando os filhos do Pai. Que Deus tenha misericórdia, que nós fiquemos perto do Pai e não sejamos afastados por coisas de dentro da casa dele. Amém? Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, você e Deus. Talvez você já aceitou esse convite à vida, já vive essa vida, já se alegra com os irmãos. E glória a Deus, vamos celebrar então, continuar celebrando. Talvez você é um pecador, talvez você até conheça o Evangelho, mas nunca aceitou esse convite à vida. E talvez hoje vai ser o dia em que nós vamos nos alegrar. E glória a Deus por isso. Mas também existe uma mensagem maravilhosa, leve, para aqueles que abrem o coração e o Espírito Santo ministra, que é para a gente tentar tirar a religiosidade que nos tira alegria, nos traz peso, nos impede de mudar, mesmo estando dentro da casa do Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui, a começar por mim, sondemos os nossos corações. A Tua palavra diz em João 10 que o Senhor tem vida e vida em abundância, que a gente possa passar por essa porta e ali, Pai, em pastos verdes, Pai, estarmos junto com o Senhor, sendo filhos e tratados como filhos, Pai, em nome de Jesus. Talvez, Pai, nesta manhã aqui tenham pessoas que ainda não podem ser chamados de filho, mas hoje vão decidir passar essa porta e falar: Pai, eu sou pecador, eu reconheço minha condição de pecador, eu me arrependo, mas abre seus braços, Pai, e o Senhor está de braços abertos. E se você hoje está fazendo essa oração e sentiu no seu coração, simplesmente continue orando e depois fale conosco, para a gente poder te mostrar o quão maravilhoso é passar por essa porta, e quantas coisas boas vêm decorrentes disso. Mas, Pai, eu te peço agora algo especial, Deus, porque a religião fecha os corações, ela não quer mudar. Salvação só o Senhor sabe, Pai, mas ela quer nos levar para o inferno. A religião mata, a religião ela acaba com a nossa alegria, Pai. Pai, que nossos corações possam estar alegres, Pai. Extirpe a religiosidade da Tua igreja, Pai. Tira, Pai, que
que o poder do teu sangue derramado na cruz haja hoje nesta manhã, que teu Espírito Santo convença os nossos corações, Pai, para que a gente entenda que não é porque a gente faz que a gente merece, nós já recebemos, então nós fazemos porque nós te amamos, que a gente reconheça, Pai, que não é por ser 1, 2, 3, 10, 20 anos, Pai, crentes, mas é porque todos os dias nós temos que estar com guarda alta, para continuarmos sendo bons pais, bons maridos, exercendo nossos dons e nosso ministério. Senhor, em nome de Jesus, que aqueles corações magoados que possam estar aqui essa manhã, porque outras pessoas magoaram, Pai, possam ser restaurados, possam ser curados, possam, Senhor, retomar a ter essa alegria, possam entender que as palavras humanas não vão ter poder, mas que é só o teu Espírito. Então, que teu Espírito essa manhã restaure vidas, Pai. Restaura, Pai, em nome de Jesus, essas vidas machucadas pela religiosidade, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos sabendo que é só o seu poder, não é por orar 1, 2, 10 minutos, não é por tentar colocar palavras bonitas, mas é porque o teu poder está aqui essa manhã, e ele está para salvar, e para mudar religiosos, e para curar corações feridos. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos já, festejando e celebrando, porque certamente esta manhã tem alegria em corações individuais, tem alegria aqui nessa congregação, e eu creio também tem alegria no céu, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.